Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E estamos passando aqui para falar um pouquinho sobre o semestre filtro de 2025, o que foi ele, o que aconteceu até agora. Então, hoje a gente fala aqui do dia 18 de dezembro de 2025. Até o momento a gente já teve o semestre filtro em si, tivemos a primeira chamada, tivemos a segunda chamada e agora a gente aguarda o resultado da segunda chamada, quando os alunos poderão saber como eles foram aí na segunda chamada, se passaram, se não passaram. E aí em janeiro vai ser a época da divulgação dos resultados do semestre filtro. Para quem tá caindo aqui nesse vídeo e não sabe o que é o semestre filtro, ele nada mais, nada menos é do que o processo seletivo hoje que existe para entrar em medicina em língua italiana. Então eles pegaram algumas matérias do primeiro semestre universitário, eles colocaram os estudantes para estudarem essas matérias aí, frequentando a universidade num primeiro semestre, pseudo-semestre, porque o tempo de duração foi inferior a um semestre. Não estou dizendo aqui que a carga de estudos foi simples, longe disso. E aí agora, no ano de 2025, os alunos puderam fazer a primeira chamada no dia 20 de novembro e a segunda chamada no dia 10 de dezembro. Então, falando aqui de uma maneira muito sucinta, foram 3 provas, uma de biologia, outra de química, outra de física. Os alunos teriam que passar nessas 3 provas, física, química, biologia, para serem elegíveis aí ao filtro que acontece no final desse primeiro semestre. Pelo menos era isso que os decretos falaram até o momento. É muito possível que a gente tenha um plot twist aqui que mude esse cenário por conta dos resultados que eu vou comentar nesse vídeo. E houve aí 2 oportunidades de fazer essas 3 provas. A primeira chamada, a segunda chamada, com mais regras, mais detalhes que eu não estou falando aqui, que o objetivo desse vídeo é falar um pouco mais sobre esse plot twist e sobre o pós-provas que a gente está tendo nesse momento, agora em dezembro de 2025. Então, falando um pouquinho dos resultados preliminares que a gente teve do semestre filtro para todo mundo, em toda a Itália aí, da prova que aconteceu no dia 20 de novembro, ou seja, a primeira chamada, eu acho que todo mundo, menos os professores, menos os alunos, se surpreendeu com o resultado. O resultado final foi um número muito inferior ao número de vagas de alunos elegíveis ao filtro. As provas que vão de 0 a 30, aí, 0 a 31, os alunos tinham que tirar 18 para poderem ser elegíveis ao filtro. E a dificuldade encontrada nessas provas por todo mundo, espalhado em toda a Itália, em todas as universidades, foi tão grande que começaram a falar, olha, as vagas não vão ser totalmente preenchidas, vagas sobrarão. E isso, no cenário político atual da Itália, foi um grande escândalo. Por quê? Porque a reforma que eles fizeram para o curso de medicina em italiano foi uma reforma para formar mais médicos. Hoje, a Itália está vivendo uma carência no setor sanitário. Então, o governo apresentou essa reforma como uma solução para o problema. E eu não vou entrar no mérito nesse vídeo de falar se essa solução é uma solução que realmente resolve o problema. Eu não vou entrar no mérito nesse vídeo de falar se essa solução foi de fato uma solução boa, tá? Eu tô falando aqui sobre os fatos que aconteceram, os desdobramentos, para que as pessoas que estão envolvidas nesse processo seletivo ou as que pretendem se envolver com ele entendam o que está acontecendo e continuem atualizadas. Dito isso, depois desse resultado da primeira chamada, todas as atenções se voltaram na segunda chamada. Ou seja, será que depois da segunda chamada teremos resultados parecidos? Será que depois da segunda chamada mais alunos terão atingido a nota mínima para poder competir? Essa era a dúvida que todo mundo tinha. Então, no dia 10 de dezembro de 2025, agora, houve a segunda chamada, os alunos foram para lá e se surpreenderam com a prova. Alguns relataram que a prova estava mais difícil do que na primeira chamada. Lembrando que eu estou falando aqui de física, química, biologia, pode ser que uma tenha sido mais fácil, outra mais difícil, mas o que foi visto na segunda chamada é que o nível de exigência de detalhes continuou acontecendo. É que os alunos que já tinham tido dificuldade para passar na prova de física, que física foi o maior filtro ali da primeira chamada, se depararam com uma prova que ou ela estava no mesmo nível de dificuldade ou ela estava mais difícil. Isso tudo são impressões aí que a gente coleta. E também, analisando a prova per se, a gente viu ali que a prova trouxe um nível de dificuldade considerável para os alunos novamente. E se esse nível de dificuldade já tinha sido observado na primeira chamada, e não houve assim tantos dias de diferença entre a primeira chamada e a segunda chamada para você estudar de maneira substancial tudo de todas as matérias de novo, o que ficou implícito aí no ar é que possivelmente o resultado dessa segunda chamada será parecido. Então, após a prova da segunda chamada ter acontecido aí no mês de dezembro, notícias começaram a sair. A própria ministra ali do MUR, que é o Ministério da Universidade e da Pesquisa, se manifestou. Na semana anterior à gravação desse vídeo, aconteceu um episódio em que, durante um evento público que a ministra estava fazendo, alguns alunos do semestre filtro foram se manifestar ali, falando para a ministra, olha, ministra,
A gente tá arriscando perder um ano da nossa vida. Foram protestar, colocando em pauta ali, falando sobre a situação de colegas em grupos de WhatsApp. Relatavam aí com toda essa situação, em consequência da organização do semestre filtro, em consequência da exigência do semestre filtro, que relataram ter entrado aí num verdadeiro colapso de saúde mental. E esses estudantes que foram fazer esse protesto em nome dos alunos do semestre filtro, se depararam com uma autoridade que perdeu ali o decoro na situação. E numa cena de desequilíbrio que viralizou aí nas redes sociais, nas notícias, nos veículos de informação, chamou os alunos que estavam protestando de pobres comunistas, sim, exatamente com essas palavras, e chamou esses alunos de inúteis. Essa cena muito triste acabou viralizando aí nas redes sociais, e o tema semestre filtro voltou em pauta aí nas discussões polêmicas, nas notícias que a gente vem vendo diariamente, e também ali nas discussões dentro do parlamento. E agora a gente vai pro plot twist aqui de toda essa situação. Depois de tanto ser cobrada e criticada, a ministra do MUR garantiu ali nas suas palavras que todas as vagas serão preenchidas. E que, se não houver número de alunos elegíveis para passar pelo filtro, que quer dizer ter tirado pelo menos 18 pontos de 30 ali em cada uma das 3 provas, ela garantiu que haverá medidas de correção, pois, segundo as suas próprias palavras, todas as vagas serão preenchidas. Então, detalhes maiores sobre como isso vai ser feito de forma oficial não foram divulgados. Muito especula-se que provavelmente, para que mais pessoas sejam elegíveis, eles aceitem que entrem na graduatória nacional, ou seja, na lista de resultados, pessoas que tenham passado apenas em 2 das 3 provas. Mas para a gente saber exatamente como isso vai acontecer e também para nós entendermos como essas pessoas que em teoria poderão ser aprovadas no semestre filtro sem ter atingido 18 de 30 nas 3 provas, vão fazer para recuperar a matéria que eles não passaram depois de entrarem no segundo semestre universitário, a gente precisa aguardar notícias oficiais do Ministério, ou seja, decretos ministeriais, que vão informar como isso tudo aí vai acontecer, caso isso seja necessário. Lembrando ainda que hoje, na data da gravação desse vídeo, ainda não saíram os resultados da segunda chamada, então a gente não pode afirmar veemente que não serão atingidos aí o número mínimo de alunos idôneos a competirem para a vaga no segundo semestre universitário, mas todo mundo está especulando que isso provavelmente é o que acontecerá, e aí com isso, com toda certeza, decretos adicionais seriam necessários para que esse preenchimento das vagas por pessoas que não atingiram a pontuação mínima nas 3 disciplinas possa ser realizado. Tudo isso são cenas dos próximos capítulos, mas a gente também tem aqui algumas informações interessantes, toda essa turbulência de notícias, de falas de pessoas importantes que vem acontecendo nos últimos dias. Então a gente tem aí a ministra que falou que o semestre filtro veio para ficar. E ele tendo vindo para ficar, com toda certeza, numa primeira aplicação, terá tido falhas. E aí, para as aplicações futuras, haverá correções, tá? Então a gente já viu aí uma fala de ministra falando que, ó, é a primeira aplicação, ninguém saberia como teria sido. Na próxima aplicação, a gente corrige o que for necessário para que esse modelo de seleção continue acontecendo. Vale muito a pena ressaltar também que nada foi falado sobre medicina em inglês. Tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo é sobre o processo seletivo para medicina em língua italiana. E nós aguardamos ansiosamente as cenas dos próximos capítulos. Quando houver definições oficiais, a gente, como sempre, vai vir aqui noticiar, vai vir aqui contar para o nosso público, se atendo aí aos fatos importantes e relevantes, separando o que é oficial de não oficial e contando todos os bastidores por trás disso para você. Obrigado aí pela atenção de todos e a gente espera que esse vídeo tenha contribuído aí para informar vocês mais sobre medicina na Itália.